Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, dando continuidade no nosso bate-papo, né, de você nunca estará só, um bate-papo onde nós tentamos transformar aí o dia, ou termos uma transformação interior, né, para termos um dia melhor, uma manhã renovada. A gente vai falar sobre os planos de Deus para a vida de cada um, para a minha vida, para a tua vida, e para a vida daqueles que estão sozinhos, que estão passando pelas dores do luto, pelas dores de um divórcio, e por onde for. Nós falávamos até a semana passada sobre a vitória, né, que Jesus traz, a vitória, vimos Romanos 8, que essa vitória proposta por Jesus é para sempre, vimos em Mateus 28, que nós não temos participação nisso. Olha que bom, eu não tenho que fazer nada. É o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, amando de Deus, quem vai nos dar essa vitória plena de uma manhã renovada, né? E nós temos dor, mas temos que ter uma esperança. Jesus fala por parábolas, mas nós temos que ter essa certeza de que essa parábola é uma realidade nas nossas vidas. Terá esse consolo quem com o Espírito Santo se alinhar, primeira carta de João, capítulo 5, porque ele transforma a noite sombria numa nova manhã, numa manhã renovada. Amém? Então, nós paramos aí e vamos dar rapidamente aí o start para esse novo bate-papo de hoje. Bom, a grande ideia, e dentro disso, dessa transformação da noite sombria numa manhã renovada, ela tem uma vinculação de uma fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que proporcionar, ou eu tenho que ter uma interação com Deus através de uma fé. E uma fé extraordinária. E aí entra um detalhe importante. A nossa fé, ela tem que vir do coração, da alma e do meu entendimento. Mateus 22, 37 diz isso. Amar a Deus com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Mas o que isso significa? Significa que uma fé emocional, uma fé pontual, ela não vai me ajudar. Ela vai ser só um norte para um momento, mas na manhã seguinte tudo volta como antes. Ela não teve transformação, porque é a emoção. E você sabe, a emoção ela é assim. Eu venho e choro quando vejo um filme romântico, ou escuto uma música, ou quando tenho uma forte dor. Mas na manhã seguinte eu já não me lembro da dor, eu não me lembro do choro, eu não me lembro nem do filme às vezes. Passou. Agora, quando a fé é racional, quando é o meu forte entendimento que me direciona para aquilo, aí eu tenho uma diferença. Aí a situação é da manutenção para sempre de uma nova convicção de vida. Essa é a ideia de Jesus quando ele fala, olha, ama a Deus com todo o teu entendimento. É de forma racional, não é uma fé louca e irracional. É essa grande deixa que Jesus traz em Mateus 22, 37. Mas veja, momentos de emoções, né, ou os momentos de autoestresse, como, por exemplo, perder alguém que ama. Você está caminhando no cotidiano, os dias normais, e de repente você recebe a informação que alguém que você ama morreu ou foi embora. Você há de convir comigo que isso acarreta uma emoção diferente. Você vai ter um pico emocional que vai te trazer uma distância gigantesca de uma razão. Faz sentido? É assim que funciona na maior parte das vezes. Nós temos, então, uma fé que deve ser racional, não emocional. Momentos de alto estresse, o pico das emoções, isso nos leva a um comprometimento da razão. Eu não sei se você já passou por isso, eu já, nos momentos onde eu tive um pico emocional, eu fiz coisas que depois me perguntaram, como você fez isso? Eu falo, cara, nem sei, eu estava num estresse gigante, sabe? Foi uma resposta imediata. Eu acho que se eu tivesse parado para pensar, não teria feito. São frases que nos mostram que as emoções, elas desvirtuam a minha linha de comportamento, a tal ponto de eu tomar atitudes que eu normalmente não tomaria.
O que Deus quer é que com uma fé racional eu siga o direcionamento que ele me dá. E esse direcionamento, ele vai, em muitos momentos, ser antagônico às emoções. Os sentimentos, eles vão acarretar uma vida em colapso, uma vida traumatizada. E isso é ruim. Eu não posso ter esse direcionamento, porque o colapso da minha emoção, do meu interior, vão fazer com que o meu corpo entre em colapso, com que minha vida entre em colapso. E isso nega a fé. Ora, Paulo disse certa vez, porque o viver em Cristo eu tenho, mas o morrer é lucro. Ou o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então, Paulo sabia que o morrer iria tirar dele essa vida cotidiana das dores, iria tirar dele o amanhã, onde a incerteza talvez trouxesse um momento de alto pico emocional por dores. Dores das frustrações, dores do luto, dores físicas. E a morte tira tudo isso. Além do que, a morte o levaria para perto de Cristo. Então, o morrer é lucro. Mas ele sabia que a vida era uma proposta de Deus e a vida tinha uma missão para ser cumprida. Por isso ele disse, o morrer é lucro, mas opa, peraí, o viver é Cristo. E aí, então, ele tem uma fé racional e verdadeira. O inverso, quando a minha vida é projetada numa situação da emoção e só da emoção, eu nego a minha fé. Por exemplo, nós temos em muitas comunidades religiosas cerimônias, cultos, que são aflorados nos picos emocionais. São louvores, são músicas maravilhosas que te levam num pico de alegria ou de subjugação, de prostração, né? Palavras tocantes que tocam o coração. Mas veja, são situações emocionais que não te levam a uma reflexão da tua vida. Essa situação, no correr da semana, dos próximos dias, ela vai sumir. Essas emoções, elas vão ser modificadas, e aí a tua fé foi embora. Agora, quando essa comunidade, ela trabalha no teu emocional, mas ela também trabalha no teu racional, opa, isso tem que ter tem que implicar numa modificação da tua vida. Porque na semana você vai pensar, não, peraí, ele me falou aquilo, deixa eu refletir, e a tua reflexão vai te levar numa conclusão. A ideia é essa. E essa conclusão, se produtiva for, vai te levar para uma mudança de vida, uma mudança de rota. E é essa mudança de rota que Deus chama de fé. Né? É assim que funciona. A fé, ela vai te trazer uma vida com estabilidade. As emoções, elas são instáveis, não é? Então, eu estou bem agora. Aí eu recebo uma notícia no telefone e choro. Mas parece que estava bem agorinha. Pois é. Eu estou bem agora. Eu vou martelar um quadro para minha esposa na parede, martelo o dedo e grito, choro de dor. Mas você não estava bem até agora? Pois é. Mas as emoções, os sentimentos, eles flutuam, eles oscilam, eles são efêmeros, eles aparecem e somem com uma rapidez gigantesca. Então, a minha fé, ela não pode estar centrada somente nas emoções. Ela tem que estar movimentando todo o meu ser, as minhas emoções, mas principalmente a minha razão. Eu tenho que ter uma fé racional. E isso é interessante quando falamos dessa vida e dessa forma. Por quê? Porque essa fé emocional, a fé racional, ela se aproxima muito da loucura. Ela se aproxima muito desse cara que entra em colapso por conta das emoções. E por quê? Porque quando eu leio em Hebreus 11:1 o significado de fé, eu vou entender que ter fé é, entre aspas, ter uma vida louca. É acreditar naquilo que eu não vejo, é ter a certeza de que as coisas que são impossíveis para os homens vão acontecer na minha vida, através da graça, misericórdia e poder de Deus. Por exemplo, uma doença incurável. Eu tenho a cura. Fé. Mas era incurável. Mas a fé que eu tinha me levava a crer que isso era possível e de fato aconteceu. Sabe, ter a sua vida poupada num acidente onde não sobrou nada do carro. Mas, cara, como saiu vivo é impossível. Verdade, impossível.
mas ele carregava algo diferente, ele tinha fé no extraordinário de Deus. Loucura, loucura completa. Mas é uma loucura que vai me fazer caminhar em passos de racionalidade. Vou te dar um exemplo melhor. Eu tenho fé louca, insana. Aí eu visto a capa do Superman e vou pular de um prédio, porque eu tenho fé que Deus vai me fazer voar. Até para mostrar para as pessoas desse mundo que ele tudo pode. Bom, qual é a probabilidade? De 99,999% eu cair, me esborrachar no chão. Ou morrer, que dependendo da altura é o mais certo, ou ter grandes traumas no meu corpo. Por quê? Eu sou louco, eu não tenho fé. Eu sou insano, tá? Agora, eu tenho fé que Deus, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, impossíveis aos homens. Veja, Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, o diabo deu exatamente esse exemplo, né? Ó, atira-te deste monte, porque os anjos virão para te pegar. Afinal de contas, você é o filho de Deus. E, de fato, Jesus, ele tinha todo o poder para pular e não morrer. Mas o que ele disse em resposta? Olha, atenta-te para a palavra, diabo. A palavra diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eu não vou ser louco para tentar a Deus. Eu vou ter uma fé racional, sabendo que Deus pode fazer o impossível, sabendo que Deus pode fazer um morto voltar à vida, como de fato acontece alguns momentos depois com Lázaro. Sabe, Satanás, eu vou entender que Deus é praticamente dono da vida e da morte, da cura. E ele vai curar um cego de nascença, um paralítico de nascença. E isso é fé. É uma fé no extraordinário de Deus. E essa fé no extraordinário de Deus vai me dar o entendimento de que, embora a vida seja turbulenta, embora eu tenha as tribulações, eu vou ter uma caminhada estável com Deus. Eu não sou desse mundo. Olha que interessante. A fé racional me mostra que eu não sou desse mundo. A fé racional me fala que eu vou caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me mostrar que as coisas desse mundo não me pertencem. Porque esse mundo, ele jaz no maligno, né? Deus, quando expulsou Satanás ou Lúcifer do céu, ele caiu na terra e exerce aqui um domínio. Ele é o príncipe dessa geração, ele é o príncipe deste século. Então, as coisas do mundo não me pertencem. As coisas que estão aqui na Terra não me pertencem por dois fatores. Primeiro, porque a cultura do mundo ela é contrária à cultura de Deus. Veja, o que o mundo empurra nas nossas vidas? Adultério com facilidade, promiscuidade, homossexualidade, pecados, mentira. Então, essas verdades que o mundo tem e trata com normalidade, para mim, são caminhos de dor, porque me afastam de Deus. Então, essas coisas não me pertencem. Então, eu não pertenço a esse mundo. A vitória que o mundo propaga e quer entregar é uma vitória que eu desconheço. É uma vitória que, entre aspas, eu conheço, mas para mim ela é o que de fato é. Efêmera, ela é passageira. Quem foi o campeão das Olimpíadas de 2000? Bom, de imediato você não sabe. Aliás, eu nem sei se no ano de 2000 teve Olimpíadas. Olha que interessante. Por quê? Porque as vitórias das Olimpíadas, elas são efêmeras. Os aplausos, a publicidade das vitórias que o mundo entrega são passageiras. Agora, a vitória que Deus dá, ela é uma vitória, entre aspas, invisível para o mundo, mas propensa a dar para aquele que a carrega a convicção de que ele é vitorioso. Então, ele nunca vai andar cabisbaixo, ele nunca vai andar choroso, independente das dores que ele tenha. Ele pode ter perdido alguém que ama muito, ele pode estar passando por uma séria dificuldade na saúde ou financeira. Ele, lógico, vai se preocupar, ele vai se entristecer, mas ele vai ter uma vida plena em Deus. A manhã seguinte vai ser uma manhã renovada, onde ele vai tentar declarar para todas as pessoas que ele encontrar a esperança que vem do Evangelho. E é essa a grande ideia do Senhor, ter uma vida de renovo em cada segundo. Então, eu não sou dessa terra, eu sou um estrangeiro que está passando por aqui. Porque essas coisas não me pertencem. Ora, Deus é o criador de tudo. Deus é o criador da vida, Deus é o criador da harmonia, Deus é o criador da estabilidade. Então, das duas, uma. Ou eu sei que essa cultura é do diabo e ela não me pertence, ou eu sei que as coisas que estão aqui são criações
de Deus, então também não me pertence, pertence a Deus. Então, se eu perder qualquer uma delas, está tudo bem. Está tudo tranquilo, porque para mim é indiferente, porque nunca foi meu. Perdi a casa, olha, me entristeço, choro, vou ter uma noite difícil, mas está tudo bem. Nunca foi minha casa. Perdi o carro, é a mesma coisa. Perdi o emprego, é a mesma coisa. Perdi uma pessoa que amo. É difícil eu falar isso. E eu sei que talvez, se você esteja passando pelo luto, pela dor, você talvez até me critique. Mas veja, aquela vida nunca me pertenceu. Aquela alma nunca foi minha. Então, eu vou ter sim uma dor, a dor da saudade, talvez a dor até da falta de entendimento, o porquê Deus levou, mas nunca foi minha. Então, essa dor, ela tem que ser acalmada por essa certeza. Ela tem que ter um consolo pelas convicções que eu carrego do que me espera no amanhã com Deus. É essa a grande ideia da fé descrita em Hebreus 11:1. Essa nova manhã, então, eu tenho que entender que é uma nova manhã que vai trazer choro. É isso, vai trazer choro. Vai trazer tristeza? Sim, vai trazer tristeza. Sabe, é impraticável uma vida de uma pessoa que diz, cara, eu nunca chorei, eu não sei o que é tristeza. Bom, das duas, uma, ou essa pessoa é mentirosa, ou ele é louco da cabeça ou doente do pé. Por quê? Gente, Jesus chorou. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, chorou por pelo menos 3 vezes. Em 3 vezes, o choro de Jesus é declarado na palavra. Olha só, em João 11:32, Jesus vai ao encontro de um grande amigo que estava padecendo pelas dores, Lázaro. Ele foi chamado, né? Olha, Jesus corre porque Lázaro está enfermo e muito mal. E Jesus, no seu caminho, ele passa por outras situações onde ele tem que proclamar a cura, o ensinamento, e ele se atrasa, e quando chega, Lázaro já morto está há dias. Bom, quando ele chega, ele encontra a irmã de Lázaro e aqueles que lá estavam, e todos estavam transtornados pela morte de Lázaro, chorosos, murmuradores, a tal ponto da irmã de Lázaro dizer, ó, Senhor, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, Lázaro estaria vivo conosco. Veja, ela não duvida do poder de Cristo, mas só por quanto Lázaro estivesse o quê? Vivo. Então, de fato, ela não tinha entendido, quem era Cristo, e 2, o significado da morte. E isso entristeceu Jesus. Sabe, Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Jesus amava Lázaro, isso é fato. Mas não foi o ato de Lázaro ter padecido e morrido que entristeceu o coração de Jesus. Foi a falta de fé daqueles que lá estavam. Mas uma coisa é certa, a alma de Jesus se angustiou e triste ele ficou a tal ponto de chorar. Um outro episódio, em Lucas 19:41, Jesus está no monte e ele olha para Jerusalém. E ao olhar para a cidade de Jerusalém, Jesus chora. Por quê? Porque Jesus percebe que naquela cidade havia o quê? Havia pecado, sujeira, transgressões. E isso entristeceu demais a alma de Jesus, a tal ponto de fazê-lo chorar. Por fim, Jesus, um pouco antes da crucificação, chama os seus discípulos e vai para Getsêmani fazer uma oração ao Pai. Ele queria que o cálice fosse tirado da sua trajetória. Qual cálice? O cálice de saber que nem todos ganhariam a salvação. Veja, a oração de Jesus, na minha perspectiva, tá? Quando ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice, não era a crucificação. Nunca foi. Porque Jesus, ele era, sim, forte o suficiente para enfrentar uma cruz. Pedro foi, por que Jesus não seria? Então, Jesus não tinha medo da cruz. O que Jesus padecia, o que angustiava a alma de Cristo, é que ele sabia que, mesmo diante de tudo que ele estava fazendo, dos milagres, das curas, dos ensinamentos, muitas pessoas iriam não crer na morte e ressurreição dele, para então alcançar a vida eterna. E isso massacrava Jesus a tal ponto dele chorar, dele transpirar sangue, porque a ideia de Cristo era, Senhor, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O de saber que algumas pessoas vão para o inferno.
Vamos levar todos, Pai, vamos levar todos para o céu e para o paraíso, porque eu os amo. Eu amo a todos sem distinção, Pai. Eu amo aquele bandido da cruz que é um malfeitor de marca maior, a tal ponto de declarar já já que ele vai estar no meu lado no paraíso. Então esse era o cálice que Jesus não queria ter. Foi desse cálice que a alma de Jesus se angustiou a tal ponto de chorar. Lógico, eu não estou minimizando o sofrimento suportado por Cristo, porque também é indiscutível que o sofrimento que ele carregou na cruz era impossível para qualquer outro ser humano. Somente ele teve condições físicas, emocionais e espirituais de carregar aquela dor. Mas creio eu que a maior angústia de Jesus era saber que muitos iriam para o inferno. E ele chora. Por fim, eu tenho que lembrar que ele falou qual era o caminho para alcançar essa manhã renovada. Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, é inegável que só existe um caminho. Porque se existissem dois caminhos, Jesus diria, ei, eu sou um dos caminhos, mas olha, existe o caminho X e o caminho Y e o caminho Z. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha, com todo respeito, e eu sei que muitos pensam de forma diferente, e eu te respeito por isso, mas com toda sinceridade, com todo amor no meu coração, Maria, a mãe de Jesus, não é o caminho. Jesus nunca disse, olha, eu sou o caminho, e para chegar a mim, venha por Maria. Não há na Bíblia qualquer manifestação desse tipo. Jesus diz, eu sou o caminho, venha até mim. Porque o que nós propomos é vida e vida em abundância, mas eu sou o caminho. Então, se você quer ter uma manhã renovada, encontre este caminho em Jesus. E nada mais vai te abater, nada mais vai te abater. Porque Ele, aquele que proporciona a possibilidade de termos vida e vida em abundância. Com Cristo, tudo é suportável. Eu passo por aqueles dois períodos da vida espiritual. Eu venço a morte, eu ganho a salvação, então eu sou eterno. Não tenho mais medo da morte. Olha, isso é muito importante. Porque Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, chame ele como você quiser, mas Lúcifer trabalha muito com o nosso medo. Quando ele descobre do que eu tenho medo, e ele faz uma farra na minha vida. Agora, quando eu não tenho medo da morte, Satanás, então, ele fica encolhido. E eu só não tenho medo da morte quando eu confio em Cristo e na vida eterna que Ele me propõe. Então, essa é a primeira parte da minha caminhada. Mas, olha, existem dores nessa trajetória. E dores tão profundas e tão intensas que elas não só entram em mim, mas elas atravessam a minha alma. De tal forma a proporcionar uma ruptura, uma cicatriz que nunca mais será fechada. Por onde eu for, eu vou lembrar daquela dor, daquela pessoa, mas se com Cristo é o caminho, essa dor será uma lembrança, só para me fazer caminhar para o alvo, que é adorar mais e mais a Deus. É essa a ideia. E quando eu fizer isso, eu vou entender e vou conseguir cumprir o projeto que Deus me propõe, e eu gostaria de ler esse texto com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ela diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, olha só, pode vir a dor que for, eu estarei firme e inabalável, porque eu sei que Cristo é por mim, o Espírito Santo em mim habita, e então todo o trabalho que eu fizer nesta continuidade de vida não será em vão, porque será um trabalho propenso a glorificar o Senhor e a resgatar almas. Então eu vou cumprir o meu projeto, eu vou dar caminhada nas minhas formas de adorar a Deus.
Eu vou ter choro? Vou. Muitas vezes sim. Às vezes vontade de sumir, com certeza. E de morrer, então? E em várias manhãs com a firme perspectiva de que Deus tem que me levar, porque eu não aguento mais essa dor. Mas há um caminho. Há um caminho. E esse caminho é um caminho de verdade, vida e vida em abundância. E esse caminho tem um nome. É Jesus de Nazaré. Então, meu irmão, meu amado irmão, minha irmã, olha, você que está padecendo pelas dores do luto, creia. Se você aceitar essa proposta, em pouco tempo você vai estar renovado, consolado e seguindo na tua jornada. Você vai esquecer as dores? Não, não foi isso que eu disse. Eu só disse que você vai estar renovado para dar continuidade nessa vida. E será uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Olha, eu te agradeço muito por esse bate-papo, por esse dia. Eu agradeço a Deus pela tua vida e que possamos continuar a viver a plenitude de Cristo, tá bom? Semana que vem, estamos juntos para a continuidade desse assunto. Deus tem ainda muito para nos falar sobre uma manhã renovada, onde eu não vou estar só. Fica com Deus. E é isso. Terminamos um bate-papo que eu espero que tenha sido produtivo para a tua vida. Bem da verdade, passamos por dores de todas as formas, não é? Essa, ou pelo menos falamos da dor do luto, mas existem outras tantas. E eu espero que, através desse compartilhar, você consiga vencer, se você estiver passando por ela, ou ajude alguém que o esteja. Mas que tudo isso venha a ser proveitoso na tua vida. E se porventura você descobriu algum erro, alguma falha, ou sabe, teve um insight de Deus para um ponto que eu não abordei, dá um alô. Traz aí essa informação para que eu possa ficar mais perto da vontade do Pai. É essa a grande vontade. E o nosso grande objetivo, né? Te espero na próxima, não falta não, porque ainda tem muita coisa que Deus quer falar comigo e com você. Sempre em minhas orações. Fica na paz. Até.